Deputado, vamos falar de 2 de fevereiro, que foi a eleição para presidente da Alerj. O que aconteceu que levou ao seu nome a surgir como candidato a presidente, minutos antes da sessão você retirar a candidatura? Conte-nos tudo, não esconda nada. Houve um racha ali, como é que está a situação com o Bacelar? Houve o racha, foi público. Havia um combinado de ser o Rodrigo os 2 primeiros anos e eu descumpri o acordo. Ia entrar uma matéria para pôr um presídio de Itaperuna. Fui contra, não vai, estou contra, voto contra. Só se o governador passar por cima, mas não tem lógica tirar um presídio de alta periculosidade para levar para uma região mais calma do estado. Mas não só Itaperuna, como outros municípios sofrem muito com questão de enchentes, né? Eu sou como representante desta região noroeste do estado. Tem trabalhado pautas com relação à questão de enchente? Itaperuna entrou num problema sério que não tinha na minha época. Não é porque eu sou muito bom, melhor que ninguém, não. É porque era assim. Prefeito fazia conta. Primeiro era o lápis ali. Tem dinheiro para pagar pessoal, pagar despesas, saúde, festa, se tiver dinheiro. Hoje não. Hoje você vê prefeito largar de pagar remédio para contratar show. É Brasil, não é sério. Olá, obrigada por estar comigo aqui no Verdades com a Ana. Nesse espaço vamos discutir juntos a política do estado do Rio de Janeiro neste ano pré-eleitoral. E as articulações estão a mil nos bastidores. Hoje a gente recebe o representante de uma região que a gente tem muito carinho, o noroeste do Rio. Essa região que respira agropecuária e que merece todo o nosso respeito. Nosso entrevistado de hoje é um conhecido personagem político do noroeste, o deputado Jair Bittencourt, do PL. Jair Bittencourt tem 52 anos, é casado, tem 2 filhos e é formado em Direito. Já foi prefeito de Itaperuna, está no 3º mandato consecutivo como deputado estadual. Já ocupou a Secretaria de Agricultura do Estado por 2 vezes. Deputado estadual Jair Bittencourt, seja bem-vindo ao programa Verdades com a Ana. Arnaldo. Obrigado, Ana. Obrigado, Jair. Deputado, quer começar, Arnaldo? Que você deve estar com sangue nos olhos. A gente conversou um pouquinho aqui sobre política, né? Um pouquinho, não bastante, né? Deputado, vamos falar de 2 de fevereiro, que foi a eleição para presidente da Alerj. Existia um acordo de que o Rodrigo Bacelar seria eleito presidente, mas surgiu depois o seu nome, o que deixou muita gente também espantada do poder de articulação, porque vocês dois do norte e noroeste fluminense, uma região com poucos eleitores em relação à capital. Mas o que aconteceu que levou ao seu nome a surgir como candidato a presidente e depois nessa articulação, minutos antes da sessão, eu estava lá, tentei falar com você, minutos antes da sessão você retirar a candidatura? Conte-nos tudo, não esconda nada. Houve um racha ali, como é que está a situação com o Bacelar? Não, Ana e Arnaldo, houve o racha, foi público, mas eu falei já para várias pessoas e da gente na própria conversa com o presidente, com o governador, havia um combinado de ser o Rodrigo os 2 primeiros anos, naquela legislatura, nessa legislatura, os 2 primeiros anos do mandato. Então, a gente tem que começar entendendo que havia o acordo e eu descumpri o acordo. Então, isso é ponto. Agora, foram fundamentos e muitas coisas que aconteceram na costura do acordo que houve muitos problemas na base do governo, com muitas pessoas e, inclusive, com notoriamente insatisfação do ex-presidente André Siciliano, uma divergência dentro da presidência do partido, que hoje é caso superado, acho que a gente também tem que pontuar isso, mas que levou aquele racha e que a gente retirou a candidatura antes, depois de uma reflexão, e como o Arnaldo falou pouco tempo antes do início da votação, de que se a gente não tivesse, mesmo algumas pessoas a contragosto, não era o caso do presidente Rodrigo Bacelar, nem meu, que até de pessoal a gente já falou que não temos nada um contra o outro, pelo contrário, Rodrigo comigo cumpriu tudo, combinou, e inclusive a convergência dos pontos em defesa do interior, que eu acho que é o mais importante da nossa pauta, mas havia uma divergência muito grande. Se a gente levasse isso a cabo, a votação, talvez não tivesse conserto na base do governo. Não estou falando de relação pessoal. E aí, por um entendimento de uma governabilidade maior, foi esse o meu discurso na hora da retirada, e de consenso do presidente também, que entendeu, claro que não ficou feliz, ninguém fica feliz de um embate para aquele, está tudo tranquilo, daqui a pouco se vira uma confusão dos infernos, mas se deu a confusão era porque também tinha pontos a serem acertados. Acho que isso é um ponto comum do entendimento, e valeu para amadurecer todo mundo. E hoje, a próxima eleição?
E hoje Rodrigo é um presidente querido pelos colegas deputados, respeitado, tem meu total respeito e apoio, já falei isso para ele. Sou da base do governador, nunca deixei de votar, não deixo. Tem meus pontos de vista, se eu divergir de alguma matéria é natural, mas eles sabem quais são as divergências que podem ocorrer. Por exemplo, se vier uma matéria, ia entrar uma matéria para pôr um presídio de Itapiruna. Fui contra, não vai, estou contra, voto contra, e só se o governador passar por cima, mas não tem lógica tirar um presídio de alta periculosidade para levar para uma região mais calma do estado. Como Chico Machado não quis em Macaé, Itapiruna, e isso não afeta nada. A população de Itapiruna com relação a esse caso, como que é? Não, bateu palma, né? Ninguém quer. Não é que a gente tem que ter os presos, vai ter o preso de maior periculosidade, um presídio federal em Itapiruna. Então, a gente precisa de escola, de praticamente colégio, unânime, né? de hospital. Então, assim, eu só estou usando um exemplo. Então, assim, é uma questão pontual. Então, a gente é da base do governo e é parceiro, trabalha junto com o presidente Rodrigo Bacelar, que tem sido um deputado que está cumprindo todo o compromisso que tem com o parlamento. Né? Então, foi perguntado agora das próximas eleições, Rodrigo é o candidato natural à reeleição, né? Ele tem essa possibilidade, hoje você pode fazer uma reeleição, e eu não tenho dúvida, Rodrigo talvez tenha, se não tiver unanimidade, ele para mim hoje tem próximo disso na casa, com merecimento. Vamos fazer uma mistura, né, de assuntos aqui, hora a gente vai a Alerj, depois a gente vem para o noroeste do estado. O senhor é representante da Itaperuna, que é a maior cidade do noroeste do estado, a gente fala que é a capital ali da região, né, Sim. puxa vários outros municípios ali. Mas não só Itaperuna, como outros municípios sofrem muito com questão de enchentes, né? O senhor, como representante desta região noroeste do estado, o senhor tem trabalhado pautas com relação à questão de enchentes? Nós para tirar temos. essas famílias de áreas de risco também? Na verdade, a gente tem assim, o noroeste, ele é uma coxa de retalhos, é como se fosse uma cidade, cada cidade é como se fosse um bairro. E cortado por 3 grandes rios, o Rio Muriaé, o Pomba, e mais outro rio lá que me fugiu o nome, que acaba pegando alguma população ribeirinha. Mas, por exemplo, Itaperuna, você tirando o bairro Surubi, que é um bairro mais humilde, toda a parte do centro da cidade, ela tem um problema de enchente, mas não tem um problema de ter pessoas com deficiência financeira, com problema financeiro, de estar morando ali. Então aquilo enche, fica 3, 4, 5 dias cheio, esvazia, lava, vai embora. Quando eu fui prefeito, por exemplo, a gente tinha um plano de emergência muito bem elaborado, ninguém perdia nada. Às vezes 1, 2 famílias que insistiam em não sair, perdia alguma coisa. Mas existe. Agora é um plano que o governo federal já começou a montar, especificamente de Itapiruna, Italva, Cardoso, que tem que mexer no Rio Federal, que é um leito de rio, obras grandes. Eu lembro que na época ficava em torno de quase 1 bilhão e não sei quanto, e o projeto não foi para frente. Talvez não seja só essa a solução. Né? Por exemplo, o centro de Itapiruna, você não tem como tirar da margem do rio, foi construído ali. Italva tudo, Cardoso Moreira, que é um dos que mais sofre, Laje do Muriaé, você passa do lado, tem o rio e a cidade. Então, são coisas que às vezes não tem. E além das questões de enchente, você tem uma coisa que é mais problemática também, que é a seca, que é o período de estiagem. Eu tenho certeza que o período de estiagem é muito mais danoso à região do que o período de enchente. Então, existe um plano sendo elaborado e estudado com as secretarias e com o Corpo de Bombeiros, e inclusive para levar uma pauta ao governo federal, já foi um projeto do deputado federal Vladimir, o senador Portinho, de incluir a nossa região noroeste nos mesmos benefícios do semiárido, para poder facilitar esse tipo de investimento, seja de irrigação, seja de abertura de poços, seja de melhoramento de pastagem. Você teve um período 2017, por exemplo, que só a região noroeste perdeu mais de 4 mil cabeças de gado de pequenos produtores, que a região lá todos são pequenos, são agricultores familiares, até o grande nosso é pequeno. As propriedades lá têm em média 10, 8 alqueires. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado, o governo do estado tem dado atenção em obras pontuais que podem ser feitas, mas é uma solução mais complexa. Você foi secretário de Agricultura, inclusive do Castro também. Por 30 dias. Do Castro por 30 dias, mas já foi anteriormente. Já foi. Foi com Pezão e com Rosinha? Não, foi só com Pezão. Foi 2017, 2019, por aí. Fiquei 1 ano e pouco. A região tem vocação para agricultura, mas precisa de investimento. Esse da mudança para a classificação de semiárido é um que já vem se discutindo, como você disse, com o deputado Vladimir já é prefeito há 3 anos. Né? O que mais precisa de investimento para a nossa região para realmente fomentar essa vocação que é nossa? Arnaldo, assim, vai na análise um pouquinho mais profunda.
porque eu fui secretário e é meu tema é interior, saúde, educação e alguns temas de desenvolvimento. Eu não expando educação e tal, mas o grosso que eu trabalho, agricultura, saúde e o desenvolvimento do interior. E aí, mais pontualmente, o norte e o noroeste, e um pedacinho da Serrana, que são produtores rurais. Então, assim, precisa de muito investimento e tem que se fazer justiça que o governador Cláudio Castro, desde quando ele assumiu a interinidade, ele tem investido muito. A gente conseguiu levar um orçamento. Eu, como membro da Comissão de Agricultura, hoje eu sou vice-presidente, na época vice-presidente da Casa, a gente conseguiu, com a ajuda do ex-presidente André Ciliano, de vários deputados, colocar o orçamento da agricultura de 40 milhões para 400 milhões em 4 anos. Então, ano passado a gente executou 100 e pouco, tinha aprovado 250, mas não deu tempo. E esse ano a gente aprovou 400 milhões. Eu acho que vai executar 200 e pouco, 300 milhões, porque o Estado começou a executar só a partir de abril. E aí não teve dinheiro para investimento. Na verdade, começou a liberar investimento em agosto. Mas, por exemplo, estradas vicinais, nós temos um projeto do milho em Quissamã, construção de silos, projeto da banana em São Fidélis, projeto, se você acompanhar a Pesagro, a Emater, nós conseguimos aportar 20 milhões de orçamento para cada das 3, FIPERJ, Pesagro e Emater, das vinculadas, mais quase 200 milhões, já liberado de 20 a 30 milhões mês para a agricultura. Então, assim, está tendo uma alavanca que nunca se teve. O único período parecido foi na época do Rio Rural, com dinheiro estrangeiro. Foi um projeto que começou no Garotinho e acabou sendo executado na época do Cabral. Levou mais de 10 anos a confecção das coisas. Então, assim, hoje o governador Cláudio Castro dá uma atenção especial. Vale lembrar que a gente continua na base, trabalhando na pauta como vice-presidente da comissão. E o secretário atual de Agricultura, Dr. Flávio, tem sido uma grata surpresa. É um grande companheiro, é uma pessoa de Paracambi, que tem relações também com o interior e com a Baixada, e tem trabalhado muito para que a gente consiga aportar esses recursos na agricultura. Então, precisa de uma infraestrutura, a gente está falando disso com a questão do semiárido, por exemplo. Se a gente conseguir ingressar com os mesmos benefícios, você tira os impostos do maquinário, você tem outros recursos do governo federal que você passa a ter condição de acessar que hoje não tem. Então, são várias medidas que precisam ser adotadas. Mas hoje, o governo do Estado dá um olhar diferente para a agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, ano que vem, com eleições, como é que está o partido nas discussões para Itaperuna, que é a maior cidade ali na região? Eu sou do PL, né? Sou vice-líder do PL também na Assembleia, liderado pelo Dr. Serginho, que é um deputado aqui de Cabo Frio, né? É meu amigo, quero até deixar um abraço para o Serginho. E a gente está articulando, lá nós temos a prefeitura, o prefeito Alfredão é do nosso grupo, é do PL, inclusive, e veio oriundo do PP, né, do 11, e a gente está organizando o partido todo na região. Nós vamos ter candidatos, já temos esse compromisso com o nosso presidente da legenda Altineu Cortes e com o governador Cláudio Castro, de fortalecer o PL. Né, a gente tem um trabalho de um viés de estrutura conservadora. As pautas nossas da Assembleia são pautas do interior, mas pautas, quando se fala de trabalho partidário, nossas pautas são pela família, não aborto, não liberação de droga. A gente tem alguns pontos de foco, até chamo de intransigência, né? E a gente segue nessa pauta e a região vai ser montada. Nós estamos alinhando preferencialmente com União Brasil e com o PP, que é o 11, então vai ser mais ou menos esse trio na região, e algumas vezes com Solidariedade, que alguns prefeitos, mas vamos fazer. Hoje nós temos o apoio na nossa base lá dos 13 municípios, a gente tem o apoio de 11, né? Tem relação com todos, mas estou falando apoio que a gente apoia a reeleição ou candidaturas de prefeitos, que já estão reeleitos, que vão apoiar. A gente tem um grupo grande e vamos dar seguimento, vamos trabalhar dentro dessa pauta e precisamos continuar dando a opção de ter um partido como o PL que representa isso, que representa, dentro do PL eu represento o centro, mas é um centro com essa vocação eleitoral. Mas então, para deixar claro, Itaperuna, então, o apoio é a reeleição de Alfredão, uma pré-candidatura à reeleição. Hoje, o que acontece com Itaperuna? A gente está decidindo, o Alfredo, na verdade, está resolvendo se é candidato à reeleição ou não.
O município está passando por algumas dificuldades que a gente está ajudando a resolver, a gente está dando total apoio, somos do grupo, não tem dificuldade, mas a gente precisa ter um entendimento do prosseguimento para 4 anos, né? Então, o nosso acordo é que o grupo tenha em comum uma candidatura viável e que essa candidatura pode ser a do Alfredo se o grupo assim decidir e estiver dentro da viabilidade, né? A gente, por exemplo, hoje o município passa para trás de salário, todo mundo sabe disso, que é da região. A gente conseguiu botar mais recursos, o governador liberou, nós estamos com mais de 100 milhões de reais em execução de obras importantíssimas que nós conseguimos levar. Fora a obra de Faetec, um prédio novo, essa obra que o doutor Serginho, na época era secretário, lançou 8, Itapiruna recebeu uma, que é regional. Estamos fazendo várias obras desse tipo, mas obras de calçamento, infraestrutura, são 100 milhões. Então, a gente continua trabalhando junto com o governo, mas a questão eleitoral, a gente precisa de ter essa discussão de grupo. Nosso grupo é grande, né? E é natural que o Alfredo, o prefeito, tenha condições, seja a candidato à reeleição. Mas você voltaria a disputar a prefeitura de Itaperuna? É verdade, Arnaldo, eu não tenho muita vontade de voltar, não. Eu fiz um mandato eu não quis nem reeleição na época, eu prefiro fazer o parlamento. Meu sonho, na verdade, antigamente era ser deputado federal. Mas é uma questão de gosto mesmo pelo executivo alerge, pelo legislativo alerge, ou porque realmente... Não, hoje, na verdade, Ana, eu prefiro ser deputado estadual. Já tive o sonho de ser deputado federal, hoje se você me der um mandato... Houve algum desapontamento como prefeito? Não, que deixou um balde de água fria, que fez assim, nossa, eu não quero isso nunca mais para minha vida? Não, assim, eu acho que isso aí é uma coisa que vale a pena a gente falar e passa muito pelas fiscalizações e pelo próprio Tribunal de Contas. E eu posso falar, eu estou com 52 anos, fui prefeito com 33. Muito novo, né? Sou de uma escola de prefeito do Dr. Pérez Oliveira de Paula, que é um prefeito rígido, sério, da moda antiga. Aqueles prefeitos que era pão, queijo, você não tinha 2 conversas. Na política, naquela época, quem tratasse e não cumprisse era banido. Hoje a política virou quase que um negócio, um mercado. E você, para se precaver disso, o primeiro que assina e que se prejudica é o prefeito, o governador, é o ordenador de despesa. E, infelizmente, os órgãos que nos fiscalizam, essa é a grande verdade, eles são extremamente punitivos. Eles separam muito mal o erro de um roubo. A verdade é essa. Às vezes você errou, cometeu, mas avisou a fiscalização, você falhou, mas tem diferença. Se você comete um erro, se você não tem dolo, se você não tem má fé. Tanto que a lei hoje da improbidade, ela bate em cima disso, mas não batia. Então, um erro e um roubo e um bandido que sentou ali e estoporou uma prefeitura com um cara que geriu mal porque errou, respondia mais ou menos do mesmo jeito. Então, isso está fazendo que com as pessoas que têm juízo e são de bem, se afastar do Poder Executivo. Não é um trauma, então, né? Não é, mas eu respondo assim, como diz, eu respondi e respondo. Ninguém para. O dia que você for um ordenador de despesa, você nunca mais para de responder. Aí sua mulher e sua família te perguntam por quê? Se você está ali pela causa, como eu fui candidato a prefeito sem querer ser na época. O candidato que ia ser não foi, o grupo me escolheu porque via que tinha condição, eu era firme com o grupo e faria uma gestão como fiz, normal. Né? Hoje você não tem uma própria... Eu acho assim, se você talvez hoje sentar na frente do eleitorado e falar a verdade de como você tem que governar, você perde. É mais ou menos aquela história, né? Se você contar essa história pro carroceiro, até o burro chora. O burro chora. Mas por quê, Arnaldo? Porque você não pode falar pro cara, primeiro você bate lá na porta dele e pediu. A situação financeira irregular do país, todo mundo precisa de um emprego. A pessoa te pede. Se você falar a verdade, ele já não vota. Então, o máximo que você fala, vamos ver, quando chegar lá, vamos ver se faz assim, se faz assado, né? Se eu tiver chance, eu te atendo. Mas eu hoje, por exemplo, se eu fosse candidato a prefeito de Itapiruna, Jair, você me dá um emprego? Não tem. Eu perco. Mas nas ruas, quando está passando pelas ruas, as pessoas conversam? Não, por exemplo, poderia pede para voltar, pede. Existe pede, isso? mas é assim, você já viu aquele ex-amor que não acaba e sempre todo mundo tem, aquela pontinha guardada no coração, que você nem quer ficar junto de novo, mas quando você olha, balança, muita gente tem, né? E para amor de prefeitura, prefeito e povo é isso, eleição é isso. Então, muita gente que me criticava até quando eu saí com aprovação boa. Meu candidato perdeu por 4% ou 3%. Em cima da hora, foi uma história meio complicada, que vale a pena depois. Assim, eu não fui candidato, eu devia ter sido, foi um erro. Você tem que cumprir 2 mandatos, depois você sai. Você interrompe pelo meio, complicado para o grupo político.
Mas, assim, muitas pessoas me procuraram depois, até porque a sucessão de governos errou muito mais. Itapiruna entrou num problema sério que não tinha na minha época. Não é porque eu sou muito bom, melhor que ninguém, não. É porque era assim. Prefeito fazia conta. Primeiro era o lápis ali. Tem dinheiro para pagar pessoal, pagar despesas, saúde, festa, se tiver dinheiro. Hoje não. Hoje você vê prefeito largar de pagar remédio para contratar show. E é verdade. Estou falando de nenhum prefeito específico, até porque eu não conheço a maioria. Isso não agrada o eleitorado, não? Agrada? Eu duvido. Eu duvido, porque Mas assim... se reelege. Cara, não, agrada o que ele faz. Sim, não, sim. falando que eu duvido é o que eu falo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... Jair, mas, pô, você... Não, pô... Isso assim, é uma questão para a gente discutir, porque a gente começa a colocar em xeque também, né, o que o povo quer. Anota uma coisinha que eu vou te falar. Se você coloca um show, o povo acha maneiro, entendeu? Mas se você abastece um hospital que não se percebe, mas só percebe quando você necessita e passa na pele por aquilo, aí são outros Mas um show não é maneiro? Todo mundo quer a minha região, a nossa, que você de Muriaé, é das festas agropecuárias, do show de graça, pro povo ali, é uma vez por ano. E coloca o show cobrando na portaria pra você ver. E não pode, porque aquilo ali, não deve, porque aquilo ali é a festa do povo. Faz a que você pode. Se você pode levar o Gustavo Lima, que é 1 milhão, você leva, o povo vai amar. Mas se você não pode, leva o de 200 mil, mas a porta é sempre aberta. Seria uma festa para todo mundo. Então, vou te contar rapidinho. O que isso leva? O show eu sou a favor, mas depois é igual na nossa casa. Do aluguel pago, a luz paga, a água paga. Exatamente, o você não supérfluo vai comprar depois. um hambúrguer devendo um arroz e feijão. Porra, vai comer um hambúrguer um dia e vai ficar 5 dias sem comer? Mas tem gente que faz. Né? E a população é enganada muitas vezes, quando vai ver já foi. O cara tem que aguentar 4 anos. Eu, quando prefeito, deu aquela... Vocês são mais novos, não pegaram muito bem essa época, pode saber de falar, mas não é a época de vocês viverem como hoje. A educação no Brasil começou a ter aprovação automática. Foi o maior crime que aconteceu no país. Hoje você tem um monte de analfabeto na 8ª série, não sabe fazer conta de 2 mais 2. E não sabe escrever uma redação. Está no 2º grau. E aí, eu neguei. Só 2 municípios na época falando que não queria. Eu era prefeito. Não vai, eu sou filho de 2 professores. Meu pai era dono de um colégio, minha mãe era professor do Estado. Nossa eu acho senhora. que se os dois já eram falecidos. Se aprovasse. Não, os 2 já eram falecidos. Eu acho que se eu fizesse, eles levantavam do túmulo e me pegavam. Meu Deus. Então, minha família é de educador, de professor. Não vou fazer. E ali tinha penalidade para quem não quisesse, porque atrasava os índices do Brasil. E aí você, se tivesse mesmo se você reprovasse o aluno que precisasse ser reprovado, e esse índice fosse maior do que X, o município recebia menos dinheiro. Quer dizer, quem estava fazendo a verdade e trabalhando sério é penalizado. Isso é o Brasil. Isso é a política pública implantada no Brasil. Eu estou falando aqui, vocês podem conferir. Aí, para melhorar isso, o que eles fizeram? Vai pegar lá a pesquisa que vocês vão achar. Fizeram a obrigatoriedade de todo professor primário, porque o professor primário faz curso normal, não tinha que ter curso superior. Veio uma lei federal, deu prazo, todo professor primário tinha que fazer o curso superior. Foi quando as FAETECs e os colégios, a escola estadual, começaram a dar curso de normal superior nos municípios. Itapiruna foi o primeiro que abriu no estado, na época do Garotinho e da Rosinha, governadores. Implantou. No ex-prefeito Pérez, eu dei sequência. Quando a turma já tinha formado vários, era 4 anos o curso. Quando faltava 1 ano para a exigência entrar em vigor, tinha quase 7 que estava valendo. Nós já tínhamos 95% dos professores de Itapiruna, da rede primária, antigo primário, que é hoje o... Nem lembro como é que fala. Fundamental, concluídos. Sabe o que aconteceu? O governo federal cancelou a lei, voltou tudo a zero. Quem fez, mas ganhou. Cara, quem fez não. Quem fez era uma lei para melhorar. Você imagina se todo mundo continuasse aprimorando. Nós abrimos curso de pós-graduação para os professores, fomos dar. Itapiruna tem uma rede pública municipal muito boa, muito estruturada. Mas quem não fez, está tudo certo, continua recebendo a mesma coisa. Quer dizer, não é sério, entendeu? É Brasil, não é sério. Então não dá para você acreditar em tudo para ganhar a eleição. Jair, eu vou voltar um pouquinho ao seu mandato na LERJ, né? Você mesmo falou isso, você está no 3º mandato, já teve o sonho de ser deputado federal.
Você acha que você tem ainda carreira para continuar na LERJ ou vai galgar outros espaços dentro do Legislativo? Não, eu vou ficar na LERJ. Minha vontade, eu também não pretendo, já falei isso lá com o nosso grupo político, eu falo com os amigos, eu estou com 52 anos, eu não quero envelhecer mais ali dentro da LERJ, meu plano é, com 60 anos, no máximo, ficar na política regional, porque viaja muito, Arnaldo. Eu venho toda segunda, são 5 horas e meia de viagem. É longe. Volto toda quinta. Por um acaso, agora dia 2, esse final de semana, 1º e 2, eu vou ficar no Rio. É o primeiro, não, minto, é o segundo que eu estou ficando esse ano. O outro eu fiquei porque eu vim, foi aniversário de um dos meus filhos, e minha esposa vem comigo. Ela vem de 4 semanas no mês, ela vem 3. Então, é uma vida desgastante. Isso que eu ia entrar. É isso que eu ia entrar nesse ponto. Então, é uma vida desgastante. E por que, então, manter essa vida desgastante? Mas, assim, é o sonho da gente, né? A política, você, assim... Como é que eu analiso isso? Eu estou na política desde 16 anos de idade. Movimento estudantil, Grêmio estudantil, formei na Faculdade de Direito de Campos, fui do Grêmio na época Caetano, o professor Dr. Levi Quaresma era o diretor da faculdade. Então, você acumula isso e vem. Então, a gente tem uma vertente, a minha formação em Direito, você tem uma vertente política e de trabalho, e aí eu fui secretário municipal logo no início, em 97, com 20 e poucos anos, estava recém-formado. Tem toda uma estrutura, um histórico, eu sou pequeno comerciante, eu sou empresário, e aí construí minha vida política junto. E a família, como é que... Porque agora nós vamos começar a entrar numa outra seara aqui. A família é quem sofre, né? Vamos entrar na vida particular de Jair Bittencourt. Tá certo, a família é que sofre, eu devo isso tudo aqui. Você tem 2 filhos, né? A minha esposa tem 2 filhos. Se a mulher da gente que é político não abdicar de muito da vida dela para acompanhar a gente fazer junto, não vai. Ou o casal acaba, né, que é o que a grande maioria acontece, ou vive de mentira. Então, sua esposa é parceira. Parceira e sofre, né, bem, né? Sofre, porque o fato de ser parceira não significa que está tudo mil maravilhas. Não, merece um prêmio, merece um prêmio. Merece, como é que ela se chama? Cássia é uma pessoa extraordinária. Meus filhos, eu tenho um filho de 20... estão fazendo agora 26, 24... E são dois jovens também, graças a Deus, muito bem educados pela mãe. Eu tive uma contribuição de proximidade pequena, educamos juntos, mas quem fez o dia a dia foi ela. Eu casei em 96, em 97 virei secretário municipal e estou na vida pública até hoje. Então, assim, o grosso da educação dos meninos foi pela mão da Cássia, e temos orgulho de ter uma família que tem o princípio que a gente tem na vida. Isso é fundamental, né? Meus filhos são pessoas simples, humildes, mas de natureza. Não estou falando aqui são pessoas que entendem essa divisão da vida e perderam um pedaço da convivência. Tem veia política também ou não? Não, tem um mais velho, que chama Jair também, o Jair Neto. Ele tem e tal, a gente já conversou muito sobre isso. Meu filho, ele é advogado e trabalha, comerciante também. Você tem que fazer a sua vida primeiro, você tem que ver se é isso que você quer, porque é uma vida de sacrifício. Vamos falar assim, é muito da vontade, quase que um vício. Né? Porque não tem explicação. Se eu saio com a minha mulher daqui 11 horas, chego em casa 2h30 da manhã. Tem explicação? Mas tem que ir, pô. Aí eu saio, chego em Itapiruna, estou lá sexta-feira, vai descansar? Não. Se você olhar minha rede social, eu estava em Quissamã, São Fidélis, Pociúncula, no domingo, não sei aonde, esse final de semana que eu vou ficar, não. E muitas das vezes, um fim de semana que você estaria com a família, você está fazendo agenda em eventos, tudo bem, que são, por exemplo, uma festa em Quissamã, mas é um network, né? Mas a gente não vai para ficar pro show, a gente vai para a abertura, né? Eu venho de Itapiruna, ando 2 horas, nesse dia estava só eu e meu irmão. Eu estou dizendo assim, pro grosso modo, as pessoas observam, do lado de lá do balcão, as pessoas devem pensar assim, tá indo para festa, né? Mas na verdade não, né? A pessoa, assim, a gente até deveria se organizar para ser. Eu sou ruim disso. Mas, por exemplo, aí eu tinha uma reunião, tinha lá a abertura da exposição, que era 8 horas da noite, começou 9, acabou dali, a gente foi tomar um shopping, comer um negocinho para ir embora, eu saí de lá 11h30, cheguei no Rio 2 horas da manhã. 8 horas da manhã eu tinha agenda, porque eu tinha que acelerar a semana para voltar na quinta, que eu precisava tinha um compromisso sexta em Itapiruna. Então, assim, o deputado do interior, ou o político de interior, eu sou o mais longe, eu sou o deputado que mora mais longe da capital. Mas todo mundo sofre, porque a vida fica na mão da política. E quem sofre mais? A família. Da família, a esposa. Porque se ela não acompanhar, não aguenta.
E ela não tem obrigação nenhuma de aguentar. Ela tem que escolher aguentar. Então, Cássia é uma santa. Não. A Cássia está no céu. Não, porque está comigo. Ela vai para o céu. Mas eu entendi. Jair, vamos voltar a falar um pouco de situação fiscal. Você é deputado já há alguns mandatos, você viu o momento difícil que o Rio passou no governo Pezão. Em Campos nós assistimos, por exemplo, professores graduadíssimos com pós-internacional, mestrado fora do país também, precisando de bolsa de alimento porque não tinha salário para pagar. O Estado agora voltou a ter uma tranquilidade financeira, sobretudo depois da concessão da SEDAI, mas agora a gente vê aí possibilidade de déficit sendo votado na Assembleia. O que você espera do Rio de Janeiro nos próximos anos? Veja bem, assim, uma análise mais rápida para a gente falar desse ponto específico. Possibilidade não, é déficit. 2024 é 4 bi. No melhor dos cenários. Eu acho que pode chegar a 6. Culpa só do governo, nós, deputado, governador? Não. Isso aí foi uma contingência do governo federal. E, sobretudo, daquela redução da alíquota do ICMS do combustível, não que não estivesse alta, mas ali, no meu entendimento, isso vale ficar pontuado. Tanto o presidente Bolsonaro, que tentava a reeleição, como o presidente Lula, prometeram que não podia dar. Tiraram no tapa, numa lei federal, a metade do ICMS do combustível do Estado do Rio de Janeiro, que era 33%, veio para 17%. Não pode. E isso foi falado dentro da Assembleia. Daqui um ano vai estar quebrado de novo. O presidente André Ciliano cansou de falar. E aí vem outras medidas que foram feitas. Reajuste de salário. Precisava? Precisava. Mas tinha dinheiro para pagar? Se não tivesse tido problema, talvez tivesse. Nós não vamos voltar àquele patamar de 17, aquilo é o fundo do poço. Mas se a gente não cuidar, e foi o que o governador fez, nesses primeiros 6 meses, trancar, a meu ver, não é responsabilidade do governador. Uma equipe de planejamento do Estado tinha que ter antecipado isso para novembro passado. Isso só foi começar a ser tratado com mais rigor em março, abril, e aí fez com que a gente praticamente perdesse 6 meses de investimento. Não ia ter dinheiro. Então você vê obras que foram lançados, importantíssimos, DR, por exemplo, 1 bilhão e tanto, 2 bilhões de lançamento de obra. Não tem dinheiro. Não tem. O povo lá da minha cidade vai ficar esperando a ponte mais um tempo, será? Eu acho que essa ponte, acho que a Jesus. ponte São João da Barra ali de São Francisco, ela vai sair, era mais um problema técnico de pagamento, de resolução com o Tribunal de Contas, pelos anos, do que propriamente do dinheiro. O valor ali até relativamente pequeno. Mas o Estado teve uma perspectiva muito grande, como o país teve. Então teve uma série de início de investimentos, e aqui não é crítica pessoal a nenhuma, não. A gente apoia o governo 100%, tem secretários extraordinários, mas no meu entendimento houve um avanço, uma tentativa de um avanço muito maior do que era necessário. Entendeu? Então, por exemplo, você tem lá igual foi o reajuste salarial. Você tem um reajuste salarial que tem uma defasagem de 30%. Mas dentro do período do governador era 6%. Não sei se dava para dar os 30%. Reajuste das Forças Armadas, agente penal. Você tem que dar o reajuste, mas tem que pagar, né? Não adianta você só dar o reajuste. Então, essa conta, no meu entendimento, precisava ter sido mais bem feita de um todo, desde o investimento ao custeio. Nós vamos passar de ficar falta de pagamento? Não acredito. Porque os 4 bi está dentro ainda da faixa do investimento. E agora vai entrar uma legislação nova, que é as medidas que nós vamos votar, para liberar fundo, para poder... O próprio governo federal admite uma reposição da alíquota do ICMS da energia. Então a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, pô. Quem que não quer pagar menos imposto? Todo mundo. Mas pode ser assim? Não. Foi feito de uma forma pior possível. Deputado, deixa eu entender um pouquinho da visão do senhor. Em 2017, quando o senhor votou pela revogação da prisão de Paulo Melo, Albertassi, né, Jorge Pisciani. E depois dos outros deputados também, foram presos depois. Qual é a visão do senhor? Bem, hoje não tem mais discussão. O Supremo Tribunal Federal, que na minha visão toda essa confusão foi um erro do Supremo, que não decidia. A pior coisa na justiça é você não ter uma decisão. Você tem uma decisão, cumpre, acabou. Deputado, a legislação, ela prevê que o deputado ele pode ser preso em flagrante, crime, homicídio e tal. Mas se a prisão é mantida ou não, a LERJ vota. Essa é a lei, inclusive a Constituição Estadual. Havia uma ação, um ADIM, que eles chamam de inconstitucionalidade, questionando isso. E o Supremo não dizia se a ADIM estava certa ou estava errada.
E aí aconteceram esses fatos. Na nossa perspectiva, nós tínhamos o poder de soltar. E ele tinha o poder, se achar que nós estávamos errados, de prender de novo. E aí foram 2 fatos. Primeiro, vamos começar pelo fim. Quando o Supremo decidiu, agora no mandato passado, disse que a Assembleia estava certa. Mas ninguém fala isso. Ninguém divulga isso. O deputado estadual só pode ser preso, pode ser em flagrante, tal. Prender hoje, isso é pacífico. Volta para a Alerj. Se a Alerj disser que ele tem que ser solto, ele é solto. Só que, vamos racionar o meu pensamento. Eu fui preso porque eu cometi um homicídio. Saí dali, enchi uma pessoa de tiro, matei. Eu tenho que ficar preso. Se aparecer um caso desse, eu não vou mandar para soltar. O deles era de investigação de uma coisa que hoje também é tratada de forma diferente. Você, para prender um deputado, um prefeito, hoje você pode ver que diminuiu. No mandato, você tem que ter uma prova atual. Você não pode ter uma coisa de 2 anos atrás e trazer e ficar requentando aquilo, que é o que acontece. Eles querem levantar de novo, pegam um trem de 10 anos atrás e começam a querer prender os outros. Então, primeiro, esse ponto foi pacificado. Se é um direito certo ou não, se a população acha e entende que não tem que ter esse privilégio, como o deputado federal também não tem que pressionar as assembleias para tirar da lei. Não tem isso. A justiça mandou prender, prende, acabou. Hoje não é assim. E no segundo momento, que eu acho que é pior, isso aí vale uma explicação, além de ter, na época, prendido 5 deputados, que foi na legislatura passada, 5 deputados estaduais, dizendo que eles cometeram crime, que era lava-jato, não teve nada daquilo. Tanto que os deputados nem julgados foram. Teve deputado que não foi nem ouvido, ficou 11 meses preso. Teve deputado que o crime que a ele foi atribuído virou processo eleitoral. Se ele for condenado no máximo, nem crime de prisão dá. Então, eu acho assim, Ana, que são coisas que a gente tem que saber separar. E o deputado que está ali, da mesma forma que a gente também tem as intransigências para defender o que é certo, a gente não pode dizer só porque a opinião pública, a mídia dá, que eu vou baixar a cabeça e falar que uma coisa errada está certa. E eu cito o exemplo do deputado André Corrêa, que é meu amigo pessoal. Teve um fato que manteve ele na prisão por mais tempo e que já tinha sido desmentido. A própria Alerj emitiu um boleto e depositou na conta dele, por erro, 50 e poucos milhões de reais na conta de um assessor dele, que foi preso. Era o boleto do INSS, da Assembleia. Com menos de 15 dias, a Assembleia reconheceu que estava errado. O Banco Itaú, que era o banco, mandou uma nota estornando 53 milhões, não é qualquer dinheiro. O cara ficou preso. Esse assessor, o filho dele morreu no acidente, ele estava preso, o cara morreu. Depressão, acabou com a vida da pessoa. E ninguém fala. Aí foram ver, era um erro, não tinha mais nada. Na do André Corrêa, que eu vi pessoalmente, não tinha mais nada, indicando que ele nomeou um chefe do Detran lá na cidade dele. Deputado que não nomeia cargo de indicação de livre nomeação, se for preso por isso, eu tenho que ser preso 200 anos. O outro, cara, é diferente, não dá para você se omitir nisso. Entendeu? Então, se eu estou usando o exemplo dele, que eu acompanhei. E ainda tive, na época eu estava em exercício na presidência, ainda eu que acabei assinando a liberação, que quando, se eu não me engano, foi a Carmen Lúcia, se eu não me engano, a ministra, quando ela decidiu que eles estavam presos, aí esses ficaram, né? Não deixaram a gente mandar soltar. Eles ficaram presos, 11 meses. Quando ela julgou a ação no Supremo, ela disse que é competência da Assembleia Legislativa mantê-los presos ou soltar. Aí nós soltamos, eles saíram e nunca mais foram presos. Responde os processos. Aí você vê a pessoa levar um órgão máximo da justiça 11 meses para dar uma decisão. Arnaldo, quer fechar? Jair, vamos nós voltar para o Norte e Noroeste aqui agora. Você, presidente Rodrigo Bacelar, Chico Machado, Carla Machado, Bruno Dauad e Thiago Rangel. Nossa região tem 1 milhão de habitantes. Falo nossa, porque eu também sou de lá. Tem espaço para mais gente na Assembleia representar essa região ou já é um número bem expressivo dentro do colegiado? Eu acho pouco porque a gente hoje nós somos hoje 6 deputados e deputadas, né? Nós tínhamos o Gil Viana e o João Peixoto que faleceram no Covid e entraram novos, a Carla Machado e o Thiago Rangel. É pouco, você vê que são 70, nós estamos falando de 6,
apesar da população, nós temos problemas e regionalmente, a gente tem que contar também com a Serrana, que ali não tem, se eu não me engano, eu acho que não tem deputado eleito. O Bruno Boareto, ex-prefeito de Macuco, que chegou mais perto, é suplente. Eu acho que não tem deputado eleito dali. Nem de Friburgo, eu tenho certeza, não tem nenhum que se elegeu. Friburgo? Deputado estadual não. Tem o Glauber, tem o Glauber, que é federal. Estadual não tem. E assim, faz falta, porque as pautas, elas têm pautas regionais. E aí você vê a Baixada com 30 deputados, o Grande Rio. Lado, realmente e assim, quanto mais deputados, melhor. E que sejam deputados e deputadas de qualidade de trabalho, né? De que sejam de defesa de região. Eu tenho uma coisa que eu não abro mão, eu sou bairrista. O meu slogan, a minha vida é deputado por interior mais forte. A minha vida é pelo interior do estado. E que o interior, principalmente noroeste do estado, esteja em boas mãos. Ana, eu não sei se... Estou falando pelo senhor, porque o senhor faça o que tenha que fazer pela região, que, como o senhor mesmo disse, é uma região muito carente, que precisa muito. Assim, né? Então... eu acho que uma coisa positiva da eleição e da política é que de 4 em 4 anos você passa no... Eu já vi tanto deputado bom perder, já vi tanto prefeito ruim ganhar, já vi vereador que não vale nada se reeleger 1000 vezes, já vi o melhor vereador que passou pela minha cidade não se reeleger. Foi meu professor de história da DIN. Ele está jogando balde de água fria na política, né? Não, mas eu tô falando que as pessoas, elas precisam entender isso. Política, eleição, é o povo que escolhe. Aí o povo fala, mas esses políticos estão muito ruins, estão muito safados. Todo mundo que escolhe o político sai do povo. Exatamente. Nós somos um percentual do todo. Agora, se escolheu bem ou se escolheu mal, eu já vi candidato capacitadíssimo não ter 1000 votos para deputado. Em conhecimento, não sei na dedicação que ele teria, mas na capacidade, na formação, dá de 1000 a 0 em mim. Ontem eu estava brincando... Dá de 1000 a 0 em mim. Mas porque se fosse para isso, era concurso, não era eleição. É verdade, né? Então, ontem nós estávamos tendo a reunião do Colégio de Líder e surgiu uma pauta lá que acabaram falando de formação. E aí eu estava sentado do lado do meu deputado, ficamos brincando. Para fazer pós-graduação, mestrado, eu fiquei olhando, falei, aquele ali vai fazer nada. Daquele lá não sabe nada. Aí o outro para já aí. Aí eu falava, aquele ali vai estudar, aquele ali tem cara, aquela ali é bom. Fazendo a análise. Aí ele virou e falou assim, e você? Eu falei, eu não vou estudar nada, fiz minha faculdade, não fiz mais nada, eu vou tomar a reprovação. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça. A representatividade, ainda mais o legislativo, ele representa ou uma ideia, ou uma parcela, ou uma região. Ele é o povo. É o povo, né? Não tem jeito. Vereador, então, é o povo com tudo, né? É a mais essência do povo. Eu já tô querendo fechar, já vem Arnaldo assim, só um negocinho. Não, é só complementar que o Ulisses Guimarães já falava isso, né? Você esperava um congresso pior? Espera o próximo. Espera o próximo. Eu não posso falar isso dessa Assembleia, até porque eu acho que não é pior, mas a chance de ir melhorando nos anos, eu acho que é difícil. Acho que piora. Deputado, obrigada mais uma vez pela participação, ter aberto um espaço na sua agenda, que é corrida e que é cansativa, para vir aqui bater um papo com a gente, para a região noroeste conhecer um pouquinho mais do Jair Bittencourt como deputado, do Jair Bittencourt como pai, como esposo da Cássia, que a Cássia também agora está todo mundo falando assim, Santa Cássia. É verdade. Obrigada pela participação, tá? Ana, eu quero te agradecer, né? Verdades com a Ana, programa delicioso, parabéns pelo trabalho de vocês, do Arnaldo, da equipe. Assim, faz falta pra gente esse momento. Acho que a gente quer dar política a gente também. Quer mostrar pro povo quem são os políticos. Tem ali o ser humano, tem o cara que acerta, o cara que erra, né? A gente é um ser humano. Então, assim, isso faz falta. Acho que você aqui te dá os parabéns. A gente também conhece um pouco da comunicação e sabe que não é fácil fazer. Não é fácil. Você é uma pessoa franca, um grupo aqui que não tem... É o que é, o papo é o que é. Então, assim, ajuda muito. Né? Porque as pessoas podem conhecer, isso desperta interesse nas pessoas em olhar. Isso que eu ia falar, tem que despertar o interesse no cidadão de assistir ao programa para poder ajudar. Para conhecer um pouquinho mais. Para conhecer, né? ajudar a conhecer. E você ainda me fez vir a Cabo Frio, uma cidade maravilhosa, cheguei mais cedo, almocei. Que bom. Estou retornando para o Rio, ainda traga a Cássia da próxima vez. Na próxima vez nós vamos trazer a Cássia e ter a honra também de recebê-los lá no Noroeste Fluminense, quando puderem ir. O Arnaldo já
tá mais perto. Você fica mais por aqui, né? Eu fico mais por aqui, mas estou sempre lá no Muriaé. Então, quando passar... Estou sempre passando em Itaperuna. Para ir para Muriaé, você tem que passar em Itaperuna. Tenho que passar em Itaperuna. Então, você é a nossa convidada com muita honra, viu? Obrigada, deputado. Obrigada, Arnaldo, mais uma vez. Obrigado, Ana. Obrigado, Jair. Obrigada. Obrigada pela sua companhia nessa discussão. Uma honra ter você aqui comigo e acompanhando o meu trabalho aqui na internet e todo o trabalho da nossa equipe. O Verdades com a Ana volta na próxima terça-feira, ao meio-dia. E claro, eu conto com você. Até lá.